Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, muito bom dia. O programa Saúde e Você está no ar, claro, para sempre te deixar muito bem informado. Vamos aos destaques de hoje? Na edição deste sábado, a gente vai falar sobre assuntos importantes para você ficar por dentro do que faz bem e, claro, né, ter uma melhor qualidade de vida. Tá querendo perder peso? Hoje vamos conhecer os métodos que podem ajudar neste processo e como emagrecer de forma saudável. Fica comigo que o Saúde Você tá no ar. Tô chegando para te fazer companhia neste sábado, no nosso encontro de todo fim de semana. Já peço licença para entrar aí na sua casa para levar muita informação de qualidade, tá? Relacionada à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Por isso já te faço um convite. Fica comigo até o final, porque o programa de hoje está repleto de muita informação. E eu já começo te fazendo uma pergunta. Você sabia que, assim como os humanos, os pets também podem sofrer com alergia? E se não tratar, o problema pode se agravar. Confira. Chocolate entrou na vida de Aissa e Anderson antes da chegada de André, que tem 1 ano e 3 meses. Desde o início, ele não vivia bem. Passava sempre mal com o que comia. No início, Chocolate teve um pouquinho de ciúme, né, de André. Mas hoje, assim, André doido por ele, eles brincam muito, mas assim, Chocolate foge dele e a brincadeira é essa. André fica querendo pegar Chocolate fugindo. Assim, quando André tá com... A gente dá um pouquinho de comida para André dar Chocolate, mas só a comida que ele pode, né? Melão, por exemplo, a carne que Chocolate come, para eles terem essa interação. Entre tentativas e acertos, o trabalho foi grande para descobrir a alergia de chocolate à proteína da carne bovina e do frango. A descoberta ela foi gradativa. Nós fomos na tentativa e erro, buscando veterinários, especialistas e tudo foi tentativa e erro. Nós íamos, citávamos os sintomas e era nos passado que era algum tipo de intolerância, que era algum tipo de alergia, mas não chegávamos a um diagnóstico. Tentamos proteína de frango nas primeiras rações, a proteína bovina. Depois passamos uma fase na proteína de bode, na carne de bode. Eu tive que ir ao mercado, pedir para separar, cozinhar tudo na pressão, desfiar, dava muito trabalho. Também chegamos a um consenso mais fácil de tratar da proteína de porco, que é mais fácil de encontrar, é mais fácil de trabalhar com ela e é um pouco menos alérgica do que para chocolate do que a proteína de frango e a proteína bovina. Alergias alimentares em cachorros são muito comuns, explica o veterinário Adelman Nóbrega. A alergia mais comum, com certeza, e a única que é tangível para a gente, posso dizer assim, seria a alergia alimentar, que normalmente é mais causada pela proteína animal. Assim como nos humanos, as alergias são perigosas, por isso o diagnóstico precoce é essencial. E a mudança na qualidade de vida do pet é notada, porque Chocolate, depois que passou a se alimentar de forma natural, ganhou até mais peso. A idade mais comum da gente começar a notar processos alérgicos é a partir de 1 ano de idade. Não que não possa acontecer antes, pode, mas normalmente é a partir de 1 ano que a gente consegue ver mais. As raças mais predispostas, hoje em dia, eu posso dizer a você que são todas. Até o famoso SRD, que é o sem raça definida, hoje em dia está apresentando alergia, sim. Primeira coisa que vai causar no animal é desconforto absurdo. Porque o animal, literalmente, ele vive para se coçar, na grande maioria das vezes, fica muito vermelho. O animal, na grande maioria das vezes, fica com um odor bem forte, que os tutores reclamam bastante. No mercado não faltam produtos e medicamentos que podem auxiliar nas alergias dos pets. E com a orientação correta,
o bichinho vai poder dar muito amor para os tutores. Quando ele estava no auge da doença, da alergia, ele passava 2 dias bem, comendo, se alimentando, brincando, e 2 dias mal, letárgico, triste, com barulho no estômago, se contorcendo, com algum tipo de dor com alimentação natural. Ele passa 20 dias bem, tranquilo, brincando, sem vômitos, sem fezes mole. Aí tem um dia ou outro que ele está mais quietinho, passa um pouquinho de tempo sem se alimentar, mas a qualidade de vida dele hoje é totalmente diferente de antes. É isso aí, tem que cuidar da saúde dos bichinhos também, né? Então, se você perceber qualquer sintoma que o teu pet possa estar com alergia, corre para o médico veterinário, tá? Não espera não, tá certo? Combinado? E olha só, vamos mudar de assunto? Perder peso é a meta de muita gente. E para ter um resultado imediato, muitas pessoas recorrem a métodos perigosos. Mas quais as formas de emagrecer de forma saudável? Este é o assunto, né? A partir de agora, a gente vai tirar todas as dúvidas, porque estamos recebendo aqui no estúdio o nutrólogo Ilquias Rocha, que já está aqui com a gente, vai participar do programa para trazer essas orientações tão importantes. Primeiramente, doutor Ilquias, seja muito bem-vindo ao Saúde Você. Bom dia para o senhor. Bom dia, Joana. Bom dia a todos que estão em casa. E para mim é um prazer poder participar e colaborar aqui, tirando algumas dúvidas de toda a população. Pois é, a gente sabe que emagrecer esse é um assunto que está em alta. Não há nada de errado nisso, né? Porque fala de saúde também. O problema é que as pessoas querem um resultado rápido demais. E aí, como é que faz para ter o resultado satisfatório, mas sem prejudicar a saúde? A gente sabe que o que vai levar ao emagrecimento é uma coisa chamada déficit calórico, né? Então, se a gente vai fazer uma dieta, essa dieta tem que gerar um déficit calórico, como também se eu vou fazer atividade física, essa atividade física tem que contribuir para o déficit calórico. Então, não existe milagres, tá? Para perder peso, a gente tem que gerar esse princípio desse déficit calórico. E para isso temos várias estratégias. Por exemplo, uma alimentação balanceada, a atividade física adequada, um controle hormonal, metabólico e nutricional. Tudo isso favorece para que a gente possa perder peso. Parece que a gente está numa época onde cada vez mais as pessoas querem o corpo perfeito. O corpo perfeito existe? O corpo perfeito, ele não existe, tá? Porque a gente vê muitas vezes ali determinadas celebridades, né, com aquele corpo todo modelado, e muitas vezes ali tem muitas intervenções também cirúrgicas, eu não sou contra, né, mas tem muita intervenção. E às vezes as pessoas não sabem daquelas intervenções e ficam desesperadas achando que vão atingir um determinado resultado sem ter uma intervenção cirúrgica. E isso gera o quê? Frustrações, né? Às vezes o paciente ele não consegue atingir aquele resultado e às vezes também por frustrações acaba desistindo do básico que estava fazendo bem feito e começa a ganhar o peso. Agora vamos entrar num assunto, doutor, polêmico, tá? As canetinhas que estão aí na moda, muita gente está fazendo uso para ter aquele emagrecimento rápido. Até que ponto isso é legal? Até que ponto isso faz bem? E quando deixa de fazer bem, começa a agredir o organismo? Pronto. Quando a gente fala de canetinhas, a gente tem uma série de medicações que estão nesse rol das canetinhas, né? Tivemos inicialmente lá a Saxenda, a Victoza, que era uma medicação chamada liraglutida. Então, o uso das canetinhas para controle da diabetes e para o controle do peso é coisa bem antiga, não é tão novidade assim, né? A gente tem mais de 10 anos no mercado. E depois chegou uma mais revolucionária, que foi quem? A Ozempic, que é a semaglutida, né? E a semaglutida, sim, ajudou bastante o controle da diabetes, como também ajudou o controle do peso. Agora, é muito importante que a gente esteja fazendo com acompanhamento médico, porque está se tratando de medicações. Então, existem indicações, tem aquele paciente que tem indicação de usar e tem aquele paciente que é completamente contraindicado. Por exemplo, a gente vê muito nas urgências, emergências, paciente chegando vomitando, passando mal, com um problema de constipação, precisa muitas vezes fazer intervenções, até lavagem gastrointestinal por conta da medicação, né? Olha só, é um perigo, né? E por último agora, existe qual? O Mounjaro, tão falado Mounjaro, que aí na Receita Federal todo dia é uma manchete, você acompanha, né? Todo dia é uma manchete, foi apreendida mais de 200 unidades.
Aí existe o problema da falsificação, porque muitas são falsificadas. E existe também o problema do transporte inadequado, porque essas canetas precisavam ser transportadas de que forma? Refrigeradas. Aí hoje mesmo, eu conversando ali com o Daniel, né, que ele faz parte aqui da equipe, conversando com o Daniel, olha a matéria de hoje. A pessoa trazendo, colocando dentro das meias, dentro do tênis, as canetas. Foi apreendido mais de 70 canetas com esse cidadão hoje, outras trazendo dentro da roupa, né? Então você vê que essas canetas não estão sendo transportadas de forma adequada. E em meu consultório já chegaram diversos pacientes, doutor, eu utilizei tal medicação e não teve efeito nenhum. Será que era falsificada? Pode ser até original, mas sendo transportada de forma errada, fazendo com que aquela medicação perdesse o efeito. E olha que perigo. Se você não está comprando com um médico, não está comprando numa farmácia, não está fazendo uso numa clínica, o que você pode esperar o que esteja dentro daquela medicação, né? Igual passou agora há pouco tempo na reportagem, mostrando que na canetinha de Ozempic era insulina e não a semaglutida. O paciente passou muito mal e teve várias complicações. Então, sem a orientação médica, a pessoa pode até ter aquele emagrecimento ali repentino, mas depois, lá na frente, a conta vai ser muito alta. Muito alta. Até mesmo porque toda medicação, a gente tem a hora certa de entrar, a hora certa de sair e a forma certa de sair. Por isso que tem tantas pessoas que vivem naquele efeito sanfona, ganha, perde, porque ele vai ali na farmácia, compra sem nenhuma orientação, faz doses equivocadas, até perde peso. Não estou falando que foi uma perda de peso saudável, até perde peso. E depois tira repentinamente e diz, ganhei tudo em dobro. E ainda bota a culpa na medicação e não coloca a culpa nele mesmo, dizer, caramba, eu utilizei sem uma orientação, utilizei de forma inadequada e tive aquele reganho de peso completamente novamente. Agora vamos falar do efeito sanfona, você tocou nesse assunto, eu acho que também é importante. Isso pode prejudicar o organismo, o corpo num todo? Com certeza, porque se a gente começa a fazer uma perda de peso muito rápida e muito repentina, o que a gente pode estar perdendo? Perdendo gordura e também perdendo a massa muscular. E sabemos que a massa muscular, a gente necessita dela, porque a própria massa muscular diminui o processo inflamatório do nosso corpo. A massa muscular ela é responsável por todo o retorno venoso, então, ou seja, nosso segundo coração é a massa muscular, né? Como também a gente sabe que a massa muscular, quanto maior for, principalmente em membros inferiores, diminui riscos cardiovasculares. E claro, a massa muscular também nos previne para um envelhecimento saudável, né? Por quê? Porque a gente depende dela para se locomover, depende dela para andar, para ter a nossa independência. Agora imagina só, aí você faz um emagrecimento rápido, perde muito peso, não quer dizer que emagreceu, né? Perde muito peso porque ele perdeu muita gordura e perdeu muita massa muscular. E depois, quando ele volta a ganhar o peso, ele não volta a ganhar massa muscular, ele volta a ganhar gordura. Imagina, se eu perdi massa muscular e gordura e depois eu volto a ganhar peso, eu ganho mais em gordura, como é que ficou o meu biotipo agora? Ficou com muito mais gordura no corpo. Ou seja, aí você vai ficar com raiva, emagrece de novo, perde mais massa muscular e volta a engordar, ganha mais gordura. Então, cada vez ele vai ficando aquele indivíduo com o mesmo peso, vamos dizer que for 100 quilos, mas com muito mais gordura no corpo e com muito menos massa muscular. Por isso o efeito sanfona é tão prejudicial. E agora voltando a falar daquela ilusão do corpo perfeito que o senhor já adiantou aqui para a gente, que não existe, porque muitas vezes tem a intervenção cirúrgica ali no meio e também como foi que a pessoa chegou até aquele resultado, isso também é muito importante. Por exemplo, as dietas estão na moda, a gente acessa as redes sociais e a gente vê lá a Virgínia comendo ovo todo dia, né? E esbanjando aquele abdômen, enfim, as pessoas dizem, agora eu vou comer só ovo também. Sim. E aí, varia, né, doutor? De cada pessoa é um mundo e ali é uma dieta personalizada, é assim que funciona? Com certeza. Primeiro a gente tem que procurar o equilíbrio na dieta. Uma dieta que ela seja rica em fibras, seja rica em carboidratos, seja rica em proteínas e seja rica também em gordura, porque o corpo da gente precisa das boas gorduras, né? Agora, quando a gente foca, vou fazer uma restrição, vou fazer só uma dieta proteica, vai pagar um preço a longo prazo, pode haver um problema renal ali, né? Então a gente não pode simplesmente achar que só vou comer proteína. Tá. Então, que no caso seria só a dieta do ovo. Sim. E falando dos alimentos, eu queria primeiro que o senhor dissesse quais os vilões, tá? Aqueles alimentos que a gente tem que evitar.
evitar a todo custo, mesmo que seja difícil? Quando a gente vai falar sobre alimentos, a gente sabe que existe, para ficar fácil, né? Eu não vou falar de carga calórica, índice glicêmico, porque vai complicar. Numa linguagem que todo mundo entenda. Todo mundo entenda, né? Então eu vou dizer o seguinte, o primeiro grande vilão, os refinados. Como assim refinados, doutor? Aquele que você sabe que é feito da farinha de trigo. Pronto. Que é o que está mais presente na nossa... Biscoito, o pão, biscoito, bolacha, o macarrão, o bolo. né? O bolo. Então, os derivados das farinhas, né? Da farinha de trigo. Porque ela é muito fácil de absorver e engorda muita gente, para ficar fácil. Né? Então, fuja dos farinhaços. E os líquidos? Líquidos. Quando a gente fala em líquido, não sei se você está querendo se referir aos que contêm álcool, por exemplo, cerveja. Você pode falar do geral. De geral. Se for a bebida alcoólica, a cerveja é a mais calórica. Nossa. E também a gente consegue beber em grande quantidade. Então, aquela grande quantidade soma-se uma grande quantidade de caloria, então favorece a gente ganhar peso. Quando a gente fala em líquidos, os sucos, os industrializados, também tem muito açúcar de adição, não só a frutose, que é o açúcar da fruta, mas também com aquele açúcar de adição, o açúcar da cana-de-açúcar, né? Para ficar o quê? Saboroso, e a gente acha uma delícia, e aquilo engorda bastante. Nossa. Agora a gente está no Nordeste, né? E aqui é cheio de comida típica, cada uma mais gostosa que a outra. Tem o nosso famoso cuscuzinho, né? Tem a tapioca também. Como consumir esses alimentos de forma consciente para auxiliar aí nesse processo de emagrecimento? Pronto. Você falou do cuscuz, é uma comida o quê? Que é derivada do milho, ela vem do milho, né? Quando a gente pega o milho em si, ele não é problema. Por quê? Porque ele tem muita fibra. Então você vai comer e você não come a mesma quantidade. Ele não é tão fácil de digerir igual é o cuscuz. Porque o cuscuz já foi o quê? Já foi pré-digerido, ele já foi refinado, já virou farinha, né? Então o organismo a gente absorve com mais facilidade. Então se eu vou comer um cuscuzinho, nada contra, porque eu adoro cuscuz e o cuscuz faz parte da minha dieta, né? Agora a gente sempre adiciona o quê? Uma proteína. Se eu vou comer um cuscuz, eu como cuscuz com ovo, cuscuz com frango, cuscuz com uma carne. Com frango não fica tão bom não, vamos botar uma carninha, né? Eu acho que o cuscuz vai bem com tudo. Até com o franguinho vai. Então, e mesma coisa a tapioca. É incrível, quando a gente come só a massa da tapioca, só a goma da tapioca, ela consegue ser absorvida de forma mais rápida, ou seja, engorda mais. Então, toda vez que eu vou comer uma tapioca, então eu coloco um ovo, uma carne dentro, que diminui o índice glicêmico. E automaticamente você come menos massa, porque aquilo também compõe e aumenta e faz mais a saciedade. Não é sacrifício para ninguém, né? Não, isso aí dá para fazer tranquilamente. Uma tapioquinha com ovo vai muito bem. Delícia. Agora, doutor, me diga uma coisa sobre jejum intermitente. Certo. Outro processo que não é tão novo, mas que de época em época está no auge, né, nas redes sociais. Até que ponto isso é bom para a saúde? De que forma eu posso fazer ou varia de pessoa para pessoa também? Quando a gente fala do jejum intermitente, é uma arma fantástica. Ela é uma arma para a saúde, ela é muito bom. Quando a gente faz o jejum, na verdade a gente está dando tempo para o nosso organismo sem estar ingerindo nada. Então, inclusive, ela faz aquele processo de desintoxicar o organismo, né? Que a gente tem aquela história do suquinho verde, diz que é um suco o quê? Detox, não é assim? Então, o jejum, ele serve como esse detox, tá? O jejum ele é uma arma muito boa para combater o ganho de peso. Por quê? Porque a gente passa um período maior sem se alimentar. Agora, existe sim a melhor prática de se fazer o jejum. Qual a melhor prática de se fazer o jejum? Geralmente a gente faz o seguinte. Eu vou passar 16 horas sem comer. Aí o que eu faço? Como 10 horas, meia-noite. 10 horas da noite, meia-noite, porque eu quero ficar até 12, 14 horas sem comer. Então ele comeu no horário que vai o quê? Dormir. Então aquele horário não é bacana de você começar a fazer sua última refeição para iniciar um jejum. Não. E ele quer quebrar o jejum de que horas? 2 horas da tarde. Entendeu? Então ele pulou o café da manhã, que é a principal refeição, pulou o almoço e vai comer de que horas? 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Aí ele vai comer até 10, 11 horas da noite. Esse é um jejum que fez uma bagunça danada. Fez uma bagunça. Então o que eu digo quando vai se fazer o jejum? O jejum tem que ser quebrado no café da manhã. Se eu quero fazer um jejum de 12 horas, eu tenho que contar. Se meu café da manhã é às 6 horas da manhã, eu tenho que contar de 6 horas da manhã, 12 horas para trás. Então, minha última refeição teria que ser feita às 18 horas, às 6 horas da noite. Entendi. Aí você fez um jejum bacana, porque você passou 12 horas sem comer, você afastou sua última refeição
do horário do sono, porque comida no estômago e vai dormir, você não fabrica bem seus hormônios, porque é exatamente a parte reparadora do sono, porque o organismo está fazendo digestão alimentar. Então, seu sono fica um sono leve, um sono sem qualidade. No outro dia você está cansado. Agora, se minha última refeição foi às 18 e eu fiquei até 6 horas da manhã, top. Por quê? Porque você deu tempo de fazer a digestão, foi dormir de barriga vazia e quebrou seu jejum de que horas? No café da manhã. E você vai ter o dia todo para queimar aquele alimento que você fez no café da manhã. Perfeito. Informação é tudo, né? Porque aí eu não preciso sacrificar o meu café da manhã. Tá tudo certo. Café da manhã, volto a dizer, é a nossa principal refeição. E olha que na população a gente entende a nossa correria do dia a dia. Geralmente o que o indivíduo faz? E olha se esse indivíduo não está ganhando peso. É aquele cara que faz, eu não tomo café da manhã porque eu não tenho fome. Não é assim? Sim. Aí eu vou, almoço do jeito que dá no dia a dia, na correria. E à noite, como é que eu chego? Se eu não tomei um bom café da manhã, se eu não almocei de forma adequada, que hora você vai ter mais fome? À noite, pode olhar todo indivíduo que está acima do peso, 90%, não vou falar todo, 90% faz, doutor, à noite eu como feito uma draga. Não é assim? Geralmente é assim mesmo. Jeito. Porque ele passa o dia todo sem comer e desconta tudo à noite. Na hora que o metabolismo dele vai baixar e ele vai dormir. E aquilo tudo vai ser armazenado de que forma? Como gordura, porque não vai dar tempo de queimar, de utilizar aquele alimento como fonte de energia. Já quero agradecer, viu, doutor Ilquias, demais a sua participação aqui com a gente, por todas essas informações e explicações de forma muito didática. Quero ter o senhor mais vezes aqui conosco, viu? Muito obrigada. Só depende do seu convite. Tudo certo, então. Obrigada. Até a próxima. É isso aí, minha gente. Esse processo de emagrecimento tem que ser com muita informação, tem que ser prazeroso para você dar conta e manter, tá certo? A gente vai a um rápido intervalo comercial, mas é bem rapidinho. Não sai daí. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Você sabia que um atim, um cough e outros sintomas leves podem ser tratados no consultório? A Pediatria Unimed João Pessoa tem cuidado gigante para cuidar disso, como o Centro Médico Zona Sul, na principal dos bancários, e o Centro Médico Pediátrico Bessa, todos com diversos especialistas e atendimento de segunda a sábado por hora marcada. Basta agendar no aplicativo, portal ou com a Nina. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Já estamos de volta. O intervalo comercial foi bem rapidinho, assim como eu disse que seria, tá certo? Olha só, os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Bacana, né? Vamos mudar de assunto? Eles trabalham enquanto a maioria dorme. Vamos conhecer a rotina de quem troca o dia pela noite e também de quem não dorme por conta da insônia. Quem curte a noite tem sempre uma palavra perfeita para defini-la. A noite é sinônimo de liberdade. Vida, né? Alegria e cuidar da saúde. Momento de se divertir, de esquecer dos problemas, de viver. A noite é a calma do dia. Mas nem todo mundo pode dormir na hora que precisa. Quando escurece, milhões de pessoas vão para as ruas, no mundo todo. Gente que precisa trabalhar e sobreviver numa grande engrenagem que não pode parar. O ônibus atravessa São Paulo de madrugada. Como é que é ficar na madrugada? É gostoso demais, eu adoro trabalhar à noite. Pelo jeito, todo mundo gostou da madrugada aí, ó. Estão rindo. Aqui todo mundo é conhecido na madrugada. Quantos anos tu tem? 72 anos. Opa, você tá ótimo. Tô ótimo, graças a Deus. Mais de 15 anos à noite, viu? Eu gosto. E tem menos trânsito, né? E menos trânsito.
Esse paraibano de Campina Grande, quando atravessa essa porta, se transforma. O Romero é chefe dos padeiros nessa padaria aqui na Zona Sul de São Paulo. A padaria fechou às 10h30 da noite e eles ficam aqui. Enquanto todo mundo foi para casa para dormir, para descansar, eles passam a madrugada produzindo. Além dos pãezinhos francês, numa média de 6 mil pãozinhos, nós fazemos a baguetinha, nós fazemos pão de torresmo, pão de semolina, pães de fermentação natural. Agora, eu vi que vocês vão assim, ou é só porque eu tô aqui? Não, acelerado todo dia. Esses pãezinhos vão ficar aqui no forno entre 15 e 18 minutos. Nossa, já ficou muito quente aqui. Olha só, são 3.800 pãezinhos só para abrir a padaria às 5h30, 6 horas da manhã. E o papo aqui rola a noite inteira, por exemplo. Agora o papo aqui é sobre o craque Neto. O que houve? O que está acontecendo? Renata Fã, craque Neto. Alexandre, tá aqui, ó. Sou eu. Quanto tempo você está trabalhando à noite? 30. Só à noite? Você acostumou de um jeito que você... Não é que não se acostuma, é meio difícil, mas... Ainda é difícil? Não é fácil trabalho. Por quê? É difícil, você não dorme, não come direito e assim. E há quanto tempo à noite? 18 anos. Como é que é isso? Então, é uma experiência diferente, né? A gente luta para se acostumar, né? A gente veio conhecer alguém que gostaria muito de poder dormir. O nosso cérebro entende isso e é treinado para isso. Mas o relógio biológico não funciona assim para todo mundo. E eu tô falando de você. O que acontece, Mariana? Eu tenho bastante dificuldade para dormir na hora certa. Mariana, que no passado dormia até nas aulas, depois de adulta, já tomou remédios para combater a insônia. Mas ela diz que tinha pesadelos. Tinha mais coisas contra do que a favor. Eu deito e falo assim, não, agora é isso. Vou descansar. Coloco a cabeça no travesseiro, fico... porque amanhã, né, meu carro tá sem gasolina, eu vou ter que colocar a gasolina antes de sair, então vou ter que sair uns minutinhos mais cedo. E aí acabou. Essa história de que tem muita gente criativa durante a madrugada, durante a noite, é verdade? Qualquer médico que dizer o horário certo de dormir é esse, não vai estar considerando a sua individualidade. Se você é mais criativo à noite, e a noite é um ótimo horário para você trabalhar, para você estudar, para você produzir, por favor, faça isso. O que é a noite para você? Engraçado que a primeira palavra que me veio foi companhia. Parece que é solitária, né? E aí, nessa solidão, parece que ela é minha companhia, eu sou a companhia dela. Minha gente, não é nada fácil, viu, perder uma noite de sono. Mas eu deixo aqui o meu muito obrigado aos profissionais. Que bacana a gente conhecer, né, algumas profissões dessas pessoas que trabalham enquanto outras estão dormindo. Muito obrigada ao padeiro, os motoristas, vigilantes e tantos outros profissionais. É isso aí. E é com essa mensagem, com esse agradecimento que o nosso programa fica por aqui. Te lembrando que no próximo sábado, às 10h30 da manhã, eu tô de volta aqui na tela da TV Arapuã e, claro, espero você. Até lá. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Você sabia que um atim, um coffee e outros sintomas leves podem ser tratados no consultório? A Pediatria Unimed João Pessoa tem cuidado gigante para cuidar disso, como o Centro Médico Zona Sul, na principal dos bancários, e o Centro Médico Pediátrico Bessa, todos com diversos especialistas e atendimento de segunda a sábado por hora marcada. Basta agendar no aplicativo, portal ou com a Nina. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149.